Fala aí, galera. Não vou nem perguntar se tá tudo bem, porque eu sei que não tá tudo bem, né? Se tem uma coisa que não está, é tudo bem quando a gente fala de Fluminense nesse início de Campeonato Carioca. E esse vídeo aqui vai ser para a gente tentar levantar alguns pontos aqui. Eu não tenho a pretensão de trazer um diagnóstico definitivo, até porque eu não tenho todas as respostas, longe disso, mas a gente precisa, a partir desse momento, ter cobranças mais firmes, porque esse papo já de que tá só começando o ano, tá só começando o campeonato, é só o Campeonato Carioca. Isso, o Campeonato Carioca, e eu já falei isso, não posso ser hipócrita aqui de ir contra um discurso que eu vinha concordando, que ele tem que ser uma extensão da pré-temporada. Ele pode ser essa extensão da pré-temporada, mas desde que a gente não tenha em campo um time completamente fora da realidade. Um time aparentemente com condições muito abaixo de disputar uma competição oficial, uma competição que você está brigando por título. Por mais que não seja o campeonato mais importante, você está brigando contra seus rivais. E o Fluminense está se mostrando abaixo, de uma maneira assustadora, em todos os aspectos do jogo. E o torcedor, ele quer alguma resposta. Essa revolta que a gente vê, essa insatisfação, melhor dizendo, que a gente vê do lado de fora, a gente não consegue ver vindo de dentro do clube. Porque ontem a gente teve uma entrevista do Eduardo Barros, que é o auxiliar técnico do Diniz, completamente desconexa da realidade. Curtíssima, sem explicações mais aprofundadas, sem um embasamento melhor para que a gente possa ter uma noção de realmente do que está acontecendo. Jogador não fala, jogador não dá entrevista, ninguém fala, e o torcedor fica sem nenhuma satisfação. Então, a insatisfação, neste momento, ela é completamente justa pelo que o time não vem apresentando. E por que está tão abaixo? Por que o Fluminense está tão abaixo nesse início de temporada? É isso que a gente tem que tentar entender. É o físico que está ruim, e aí, consequentemente, afeta, né, a questão técnica, a questão tática. Eu acho que isso é indiscutível. Mas creio que há mais coisas, há mais elementos nesse caldeirão aí que estão fazendo com que o time não saia do lugar e não apresente nenhuma evolução até o momento. E eu quero, obviamente, ouvir vocês, trocar essa ideia aqui nos comentários. Deixe seu like aí, por favor, não se esqueça, muito importante. Não custa nada, só ali, aqui embaixo, ó, clica o dedo aí, larga o dedo aí no like. Clica o dedo não, né? Aperta aí o botãozinho do like e se inscreva aqui no canal. Por favor, é muito importante. Se você não está inscrito aqui no canal do Leste, a gente caminhando cada vez mais rápido rumo aos 50 mil inscritos. Eu conto muito com vocês todos os dias aqui, compartilhando com seus amigos, familiares, todo mundo que você conhece aí. Compartilhe o canal, as notícias, as opiniões, enfim, tudo. Compartilhe nos grupos do WhatsApp para que a gente possa crescer cada vez mais e eu tenha condições de trazer um conteúdo de melhor qualidade. Sempre esse será o objetivo aqui do canal do Lessa. Então, galera, nesse vídeo aqui de análise do que aconteceu no jogo de ontem, eu acho que a análise ela tem que ser mais ampla, porque a gente só fala de questões táticas da partida de ontem, porque a gente está vendo um padrão acontecer. O Fluminense tem sofrido bizarramente com os lançamentos longos nas costas da defesa. Ontem isso aconteceu um monte de vezes, nos jogos anteriores também. O gol do Botafogo, um dos gols do Botafogo saiu assim. Aliás, o gol do Botafogo saiu assim. Então a gente precisa ter uma resposta, um diagnóstico do porquê isso está acontecendo com tanta facilidade e frequência. E aí, por que eu falei que a entrevista do Eduardo Barros é desconexa da realidade? Por quê? Primeiro, ele falou que dá para tirar pontos positivos. Que pontos positivos que dá para tirar desse jogo? O Fábio, a atuação do Fábio. Ah, beleza, foi positivo, realmente. Só se foi isso. Ah, que a origem das jogadas são origens diferentes. Isso é pior ainda, porque a bola tá chegando pelo alto, nas costas da defesa, de tudo quanto é jeito. E a questão não é apenas a origem da jogada. A questão é que o adversário tá conseguindo exercer esse tipo de jogo em cima do Fluminense com muita facilidade. Então, isso que tem que ser discutido. Não importa a origem da jogada. Não é que não importa, mas não é o mais importante. O importante é que está acontecendo e está acontecendo sempre.
Então vou colocar só um trecho dessa entrevista do Eduardo Barros, ontem, para que vocês também possam ver como é desconexo da realidade. No primeiro tempo, a gente entrou algumas vezes na linha de defesa adversária e tivemos ótimas oportunidades com a bola rolando e também com bolas que derivaram a partir de situações de bola parada ou escanteio. Acho que faltou o gol, não faltou produtividade, né? Nós cruzamos muitas vezes, nós finalizamos muitas vezes, e se talvez a gente tivesse num momento emocional no jogo um pouco mais favorável, talvez a gente conseguisse ter feito ao menos um gol. 3 gols, eles têm naturezas diferentes. O primeiro gol contra o Boa Vista, a bola ela tem a origem num tiro de meta. Então, é uma bola longa que a gente perde a cobertura e isso resulta em gol. O segundo gol, contra o Botafogo, instantes antes do gol, a bola está sob o nosso domínio. Então a gente perde a bola numa talvez escolha que poderia ter sido melhor de construção em função da maneira que o adversário nos marcou naquela circunstância, que a gente teve muita eficiência para sair jogando contra a equipe do Botafogo, tanto que a gente acabou os empurrando para trás muitas vezes no jogo, mas naquela bola eles nos forçaram a dar uma bola longa que a nossa equipe, num instante após a perda, titubeou nos melhores comportamentos que precisava fazer, tanto os jogadores de ataque como os jogadores de defesa. E o gol de hoje é um gol que eu tenho que entrar nessa questão, porque era um lance que facilmente a gente poderia ter neutralizado se o Nino não tivesse sido punido erroneamente com cartão amarelo no primeiro tempo. É um lance que o adversário nem desenha o contra-ataque como sua principal característica, não é aquele contra-ataque que ele sai em muita velocidade, tem tempo para a gente poder matar a jogada, mas infelizmente o Nino não consegue matar a jogada por já estar amarelado e talvez ter ficado em dúvida se poderia ou não travar a jogada naquele momento. A partir daí, tem uma bola com um ótimo movimento do Lelê que termina em gol. Percebe que os 3 lances, por mais que tenha uma bola que vá para as costas da linha de defesa, isso vai acontecer quase que exclusivamente para que saia em todos os gols, para que eles aconteçam, mas eu não consigo amarrar estas falhas com o momento emocional da equipe que começou no domingo, e isso já foi tratado, ou já está tratado como página virada. Eu acho que a gente tem que saber separar bem cada acontecimento, fazermos sim os ajustes, seja de tiro de meta, seja de momento após a perda, seja da pressão dos atacantes ou do comportamento da linha de defesa, mas não dá para amarrar isso como momento emocional da equipe em função do que aconteceu no domingo. Então é isso, assim, pouquíssimo a gente se aproveita dessa entrevista. O treinador foi expulso no outro jogo, destemperamento total, não dá entrevista no próprio jogo e depois não dá entrevista no jogo seguinte. E a gente vai para uma semana sem ter uma resposta interna contundente sobre tudo que vem acontecendo. E o torcedor está aqui, que nem um bobalhão, né? Porque eu acho que não é só analisar, o time está mal fisicamente. Por que o time está mal fisicamente? Por que o Fluminense está tão abaixo fisicamente? E aí, é impossível não ligar isso aos 50 dias de férias que os jogadores tiveram. Ah, mas se tivesse voltado antes, ninguém poderia garantir que ia estar jogando bem agora, que ia estar voando agora fisicamente. Sim, ninguém poderia garantir. Agora, qual outro time teve o mesmo período de férias que o Fluminense? A mesma quantidade de dias. É uma coisa que eu vou até apurar e vou confirmar agora. Eu não vou cravar que o Fluminense teve mais que absolutamente todos. Estou falando dos principais times, que é o que importa. Não vou cravar porque eu não verifiquei isso. É uma coisa que eu vou apurar. Mas o que para mim, e conversando com outras pessoas que também tiveram essa sensação, para mim tá parecendo que rolou uma acomodação. Parece que o Fluminense ganhou tudo em 2022, ganhou tudo que tinha para ganhar. E agora está começando o ano em ritmo de férias, subestimando o Campeonato Carioca. Tá rolando uma acomodação. Para mim, a gente vem observando isso. Além de tudo, aparenta estar rolando uma acomodação que não tem o menor sentido. E eu acho que isso é ajudado pelo fato da Libertadores ser só em abril. Então, tá todo mundo parece estar numa colônia de férias. Parece que estão disputando amistosos no Campeonato Carioca. E essa questão da postura
Eu venho falando, isso não é agora, não é hoje. Eu já vinha falando de antes. O desleixo naquele caso do pênalti do Botafogo, tudo isso dá uma dimensão de que parece que, sabe, tá todo mundo ali jogando por gasto, brincando, né? Se perder tá bom, se empatar tá bom, se ganhar também tá bom. E é claro que isso, a questão do longo tempo de férias, ela, o Diniz falou numa das entrevistas que esse foi o maior acerto. Alguém realmente acredita que você treinar no clube em 2 períodos, acompanhado por preparadores físicos, caras ali em cima cobrando, é a mesma coisa que você estar em casa? Tudo bem que alguns jogadores, né, treinaram com preparadores, o Nino, por exemplo, acho que o Manuel também, mas não são todos. Não são todos que fazem isso. Os preparadores físicos do Fluminense não vão atender a todos os jogadores. Então, assim, é evidente que não é a mesma coisa. Eu, você, nós não somos especialistas nisso. Mas é evidente que. Aí vão dizer, quando houver esse questionamento, vão dizer: ah, mas agora é fácil falar porque tá perdendo, se estivesse ganhando, ninguém tava falando isso. É claro, evidente, se estivesse ganhando, jogando bem, correndo, ninguém ia estar falando nisso. É óbvio. Mas será mesmo que isso não tem nenhuma consequência? Não tem nada associado? Por que o Fluminense está tão abaixo fisicamente em relação aos demais, então? Eu fico me perguntando. Você imagina o Fluminense atual jogando uma final de Supercopa como o Flamengo jogou, contra o Palmeiras correndo daquele jeito? Você consegue imaginar? A gente está vendo. Eu vi a pior partida do Ganso em muito tempo, desde que ele voltou a ser titular absoluto. A pior partida do André que eu vi, eu não me lembro de ter. Algumas pessoas citaram contra o Ceará no passado, mas não me lembro. E não é só quando eu falo que a atuação do André ontem, falei que ela foi deprimente, não é só por uma questão técnica. É porque você vê que a cabeça não tá boa. O André deu um pontapé desnecessário, tomou um amarelo, e depois fez outra falta desnecessária para amarelo e foi expulso. Então, assim, tá fora do padrão dele. Não tá no normal dele. Pior partida do Ares. Não me lembro de ver a partida do Ares tão ruim quanto a de ontem. Em muito tempo. O Cano não se fala. O Cano nem se fala. Ah, a bola não tá chegando pra ele. Beleza, a bola não tá chegando pra ele. Mas mesmo assim, cara, tem uma bola que passa do lado dele e ele não tá conseguindo. Então, o time todo, de uma forma geral, tá muito abaixo. A atuação do Fluminense ontem no segundo tempo foi uma coisa, foi vergonhosa. Os 10 primeiros minutos foi um massacre do Volta Redonda. Pelo amor de Deus. Alguém tem que explicar o que tá acontecendo. O Jorge é bizarro. O Jorge tá bizarro, pô. Não tá em condições de jogar. Até por isso que a Calegari seguiu como titular ontem. Porque é óbvio, tá claro o que tá acontecendo. Então, assim, alguém tem que ser cobrado. E não aparece ninguém para falar com o torcedor, não aparece ninguém para dar uma satisfação pro torcedor. E a gente tá vendo um começo de temporada, assim, deprimente. E aí tem um aspecto emocional. Que o jogo contra o Botafogo, por tudo que aconteceu, deu um peso diferente a essa partida contra o Volta Redonda, que é o time mais qualificado dos pequenos. Deu uma pressão maior. Mas se não tem condição de lidar com a pressão agora no Campeonato Carioca, vai ter quando? Como é que vai ser no Libertadores? E esse relaxamento, que, óbvio, ninguém vai admitir isso, mas eu acho que é perceptível, tá? Todo mundo viu, percebeu que isso aconteceu nesses primeiros jogos do ano. Esse relaxamento ele pode ser muito prejudicial, porque agora era o momento de estar numa, numa, numa ascendente para entrar daqui a pouco, entrar março, daqui a pouco vem a Libertadores. Então, claro, é terra arrasada? Não acho que é terra arrasada. A gente tem que ter calma, porque tem ainda todo um período tem fevereiro, agora vai ter carnaval, vai ficar uns dias sem jogar no carnaval, mas tem que ganhar o Audax de qualquer jeito e não perder para o Vasco. Se perder para o Vasco, você fica com a pressão maior. E esse relaxamento, essa acomodação, a percepção que eu tenho que está acontecendo, você começa a levar porrada no estadual e você arrebenta com o emocional do time. Você joga o emocional lá para baixo, depois até você conseguir alinhar tudo, é difícil. Então, assim, isso tem consequências. O jogo contra o Botafogo, tudo que aconteceu lá, teve consequências. A má condução teve consequências. E pode estar tendo ainda.
É muito estranho. A atuação do Ganso ontem assim, é impressionante aquilo. Toquinho de letra, calcanhar, toquinho pro lado, sabe? Se livrando da bola rapidamente. Muito estranho, muito abaixo, muito abaixo. Essa inversão de posicionamento do Nino com o Manuel, eu não vejo benefício, até agora eu não vi benefício nenhum nisso. E o Nino tá torto, virou um jogador comum no lado esquerdo. Samuel Xavier abaixo também não consegue render. Então, assim, tem muita coisa errada, muita coisa errada. Só que é preciso entender o porquê dessa queda, dessa forma física tão ruim, e acho sim que isso tem consequências, claro. Se você não correr, você não vai conseguir. O jogo do Fluminense precisa de muita movimentação, intensidade o tempo inteiro, para atacar e para recompor. E o time está estático, o time está parado, o time não se movimenta. Então, assim, desse jeito não vai fluir nunca, não vai dar certo nunca. A entrada do Keno ontem no lugar do Iago, o Keno começou bem o jogo e depois sumiu. E se o Keno não tiver condições de recompor, como o Luiz Henrique conseguia recompor e o Matheus Martins, não vai dar para jogar ali, esquece. Porque não dá para jogar dessa maneira. Não tá nem em condições de jogar dessa maneira agora. Porque tá uma desgraça atrás. Então é melhor, talvez ontem tivesse sido até melhor o Lima entrar no lugar do Iago, se fosse o caso. Então, assim, é muita coisa errada, muita coisa para ser resolvida, que a gente tem que continuar cobrando, porque agora tem que cobrar, não tem jeito. Já passou da hora de dar uma resposta. Essa resposta tem que ser dada no domingo. E o time tem que apresentar um rendimento melhor contra o Vasco. Isso aí, ontem eu já esperava uma postura bem diferente. E isso não aconteceu. A postura permaneceu praticamente a mesma. E assim não dá. Você pode perder, você pode falhar, mas não pode correr. Não pode deixar de correr. Não pode ser um time tão abatido, um time triste. O Fluminense é um time triste em campo. Isso aí é o que mais me chama a atenção e é o que mais me preocupa. Enfim, quero ver vocês, deixe aí seu comentário, seu like, se inscreva no canal, tamo junto, vamos trocar essa ideia aí. E ao longo do dia eu vou voltar com mais informações aqui no canal do Lessa. Valeu, galera, um abraço.